tudo o que ele tinha feito e também tudo o que ele faria. Ele começa a escrever. Não sei se você se lembra desse episódio, mas a Bíblia vai dizer que quando Moisés nasce, ele não pode ficar na sua casa. O texto sagrado vai dizer que ele estava sofrendo perigo de vida. O faraó queria matá-lo. Dentro da onisciência e onipotência de Deus, Moisés vai para dentro do Egito, do palácio. Lá no palácio, Moisés aprende uma ferramenta que ele iria utilizar contra o próprio Satanás. Ele aprende a escrever. Então, tudo aquilo que ele está recebendo de Deus, ele começa a escrever. E quando ele começa a escrever, eu preciso que você entenda, ele escreve por um motivo. Primeiro, porque aquilo que ele estava aprendendo de Deus acabaria com ele. Ele iria passando de forma oral, mas uma hora aquela oralidade ia ter um fim, e alguém ia precisar conferir aquilo que ele disse com aquilo que estava sendo vivido. Então ele precisa escrever. Só que eu quero que você se lembre que quando os escritos, lá os primeiros escritos aconteceram, eram escritos em papiro ou em pergaminhos que eram feitos de couro animal, ou seja, material orgânico, ou seja, algo que perecia. Então Moisés escrevia e para ele guardar aquilo precisava estar em um lugar muito difícil de acesso, porque alguém poderia pegar e rasurar. Amém? Então Moisés vai e pela ordem do próprio Deus coloca todos os escritos no lugar mais perigoso de toda a terra. Pega a tua Bíblia aí, irmão. Alguém lê com força. Deuteronômio, no capítulo 31. Vai ler do verso 24 ao verso 26. Se você quiser se levantar, vai ficar até bonito. Deuteronômio, deixa eu só conferir aqui. Deuteronômio 31, do 24. Ó, 31, do 24 ao 26. Alguém se coloca de pé e lê com um brado. Bora, quem se habilita? Besteira, né, irmão? Ele poderia ter colocado em qualquer lugar. Mas ele pegou tudo aquilo que ele escreveu e colocou no lugar mais perigoso da terra. Quem era a besta, irmão? Quem era a besta de entrar no Santo dos Santos e rasurar aquilo que Moisés tinha escrito? Então, olha só. O cuidado do nosso Deus de fazer com aquilo que Moisés estava escrevendo. Porque se Deus pede para Moisés, se Moisés faz uma espécie de diário, Moisés decidiu. Deus não mandou. Vamos supor que Moisés decidiu. Ah, quer saber? Eu estou numa intimidade da hora aqui com Deus, eu acho que eu vou escrever alguma coisa para deixar para a posteridade. Se ele decide de si, ele tinha que dar um jeito daquilo passar para a posteridade. Por quê? Porque toda vez que eu decido algo fora da vontade de Deus, eu tenho que arcar com a consequência daquilo ali ser mantido. Só que quando eu faço algo dentro da direção divina, dentro do propósito divino, eu deixo aos cuidados dele. E ele se encarrega de levar aquilo para o lugar aonde tem que ir. Então Deus sabia o lugar exato. Porque foi uma forma de dizer,
escreve e deixa que eu tomo de conta. Então imagina só, se houvesse alguém com essa mentalidade horrível de querer rasurar as escrituras, esse indivíduo ia precisar passar do santo dos santos, do átrio para o lugar santo. E se ele ainda se ele conseguisse por algum motivo entrar no lugar santo, se ele fosse ousado o suficiente para entrar no Santo dos Santos, ele iria se deparar com a glória do próprio Deus. Então os levitas colocaram diante a arca. Só que aquilo que eu disse, o texto sagrado estava sendo escrito em papiro e em pergaminho, material orgânico, que iria daqui a pouco se decompor. Para que aquilo se mantesse, eu precisava fazer o quê? Copiar. Amém? Pensa só, eu vou escrever um texto, e ele está feito em pelo de animal ou em couro de animal. Na medida que ele vai envelhecendo, ele vai até rasurando. Você concorda comigo? Já tentou escrever em algum material orgânico? Você escrever num pelo de um animal, na medida que os anos vão se passando, se passar muito tempo sem que você faça uma manutenção, aquilo ali vai perdendo a cor vai se misturando. Como uma tatuagem, por exemplo. Tem gente que faz a besteira tem uns bestas que faz tatuagem, e aí com o tempo que a pessoa vai envelhecendo, a imagem que foi feita vai perdendo a cor, vai perdendo a aparência original. Amém? Deus precisa fazer com que aquilo se continue, dê continuidade. Então aquilo precisava ser copiado. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Ainda em Deuteronômio. A gente leu 31, não foi? Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17. Eu quero que todos peguem, essa aqui eu vou ler. Deuteronômio capítulo 17. Se você puder grifar aí essas referências, isso vai ser muito útil para você depois. 17, verso 14. Deuteronômio 17, verso 14 até o verso 20. Está escrito assim, vamos acompanhar. Ó. Aqui em cima, não sei se está na tua Bíblia, está escrito uma epígrafe, que é um subtítulo. Está na tua Bíblia assim, um subtítulo? Está escrito o que aí? Os decretos de um rei? O rei. Você vai perceber, isso é um ponto da bibliologia, que algumas Bíblias, as epígrafes, que é um subtítulo, elas variam de Bíblia para Bíblia. Você já percebeu isso? Não sei se você tem outras Bíblias. A epígrafe não é escritura. É uma forma que pessoas que subdividiram a Bíblia em capítulos e versículos colocaram para a gente ter um pouco mais de facilidade. Assim como capítulos e versículos não vêm das escrituras para nós. Isso foi feito posteriormente para a gente ter um pouquinho mais de facilidade para se encontrar. Tá? Estou lendo aqui porque eu acabei de perceber aqui que eu acabei não falando sobre esse assunto. Mas, por exemplo, às vezes a gente vai ler uma epígrafe de um texto e a gente acredita que toda a história se baseia na epígrafe.
Mas voltando, a epígrafe não é Bíblia. É uma forma que os tradutores colocaram para você se achar. Por exemplo, tem uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola nunca foi sobre filhos. Essa parábola sempre foi sobre o pai. Essa parábola tem ênfase no pai. E como ela tem lá o subtítulo Filho Pródigo, toda a narrativa e toda a percepção do texto vem a partir do subtítulo. O subtítulo não é a palavra de Deus. A epígrafe não é a palavra de Deus. Existem capítulos que foram colocados, mas toda vez que eu leio um capítulo, eu não posso entender que aquele capítulo está mudando de assunto. Amém? Porque aquilo ali foi colocado só para que eu pudesse me encontrar. E às vezes eu preciso ler a Bíblia dentro de uma linearidade, levando em consideração ponto a ponto. Que às vezes trocou de capítulo, mas o cara não trocou de assunto. Amém? Só para a gente se situar. Voltando aqui. Deuteronômio, capítulo 17, né? Verso 14 ao 20. Se atente a isso aqui. Moisés escreveu. Depois de escrever, ele precisa que aquilo se perpetue. E como que isso se perpetuou? Verso 14 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuireis, e nela, habitando, disserdes, estabelecereis sobre mim um rei, como fazem todas as outras nações ao meu redor. Certamente, estabelecerás sobre ti um rei, aquele que o Senhor, o teu Deus, escolher. Um dos teus irmãos, ele será rei sobre ti, não poderás designar sobre ti um homem estranho, que não seja dos teus irmãos. Entretanto, não devendo multiplicar para si cavalos, nem fazer voltar ao povo ao Egito, para aumentar o número de cavalos. Pois o Senhor lhe disse, nunca mais voltareis por este caminho. Ele não deve multiplicar mulheres para si, para que o seu coração não se desvie. E nem deve acumular muitas riquezas de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, olha isso. Quando se assentar no trono do seu reino, deverá escrever para si uma cópia desta lei em um livro, conforme o que se encontrara diante dos sacerdotes e dos levitas. E o terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e guardar todas as palavras dessa lei. E estes estatutos a fim de cumpri-los, para que o seu coração não se exalte acima dos seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que todos os seus dias se prolonguem no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Uau! Então todo aquele que subisse ao reinado de Israel, ele tinha um mandamento a ser seguido. Ele precisava fazer cópias do texto sagrado e uma cópia que ele ia ter que guardar com ele, para que ele lesse todos os dias. Então, se sobe um rei em Israel e ele já não lê a Bíblia todos os dias, ele já está sendo desaprovado. E a gente vai lá um pouquinho mais à frente, a gente vai ver o reinado de Acabe, que andou nos caminhos tortuosos, que desviou o seu coração, que casou com outras mulheres. A pergunta que eu te faço é, se esse camarada lisse a Bíblia, se lisse as Escrituras ou a lei de Deus todos os dias, ele ia conseguir desviar o seu coração? Evidentemente que não. Então, os primeiros passos para o desvio do meu coração, os primeiros passos para uma vida de frieza espiritual, não está em só quando eu deixo de orar e jejuar. Isso é algo muito importante. Mas deixar de ler a Bíblia é uma forma de dizer que eu quero esfriar espiritualmente.
Se existe uma coisa que a Bíblia nos deixa como ordem, nos deixa como mandamento, é que eu devo lê-la de vez em quando, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Às vezes a gente não lê nem 3 vezes na semana. 4, 5. Não, eu tenho que ler todos os dias. Essa é uma ordem bíblica, cara. Eu preciso meditar todos os dias, eu preciso ler todos os dias. Preciso me aprofundar todos os dias. Quando um rei em Israel subia até o trono e ele desprezava um dos primeiros e principais mandamentos. Você leu o que está? Você acabou de ler o que está escrito ali? Que ele não poderia ter para si muitas mulheres. E mais tarde você vai ver Salomão entregando seu coração às suas mulheres e se desviando do Senhor. Toda vez que uma lei está sendo desobedecida, a desobediência não começa ali. A desobediência começa antes. Toda vez que um pecado está sendo cometido, aquele pecado não começou ali. Ele começou antes. Ele começou quando eu decidi parar de ler as Escrituras. Ele começou quando eu decidi parar de me envolver com Deus. Ele começou quando eu decidi viver uma vida fora daquilo que as Escrituras me ordenam. Canonicidade. Falta pouco, tá? A gente falou sobre a cópia. Eu quero que você leia, isso aqui é muito importante também, Josué capítulo 8, verso 32. Josué capítulo 8, verso 32. Josué, capítulo 8, verso 32. Se alguém quiser ler, por favor. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Amém? Aqui mostra um outro texto sobre a necessidade da cópia das Escrituras. O texto que a gente vai ler agora é em Neemias capítulo 8, do verso 1 até o 3. Os textos, se você puder colocar assim, ó, a gente está lá em canonicidade, falamos sobre o cânon, que é a vara, cana, que vem de padrão, de medida, amém? Beleza? A gente disse que há uma grande necessidade em copiar o texto, uma vez que ele era feito em material orgânico, e um motivo pelo qual ele era copiado. Se você puder escrever, e se você for rápido na escrita, você vai escrever assim, ó. Os textos eram copiados para leitura pública nas sinagogas. E aí você vai ler, quem puder ler, Neemias, capítulo 8, do 1 até o 3. Neemias, capítulo 8, do 1 até o 3. Neemias 8, do 1 até o 3. Pode ler forte, irmão. Pode ler. Se quiser ler, pode ler. Neemias, capítulo 8. Tem 8 em Neemias ou não? 8? Capítulo 8, do 1 até o 3. Alguém pode ler? Até as 4, mas se passar um pouquinho, não tem problema.
Tá. A gente tem o entendimento de que nem todos que estavam em Israel tinham a capacidade da leitura. Show? Nem todo mundo sabia ler. Então era necessário que quem fosse ler as Escrituras fosse alguém que tivesse intimidade, porque a gente está falando de um hebraico conhecido como hebraico arcaico, que não tinha nem vogal nem consoante. Era tudo escrito de forma linear, todas as palavras, todas as letras, uma do lado da outra. Prr, prr. Então era algo muito difícil de ser lido. A gente vai tratar daqui a pouco, eu acho que eu vou falar isso agora. O hebraico que foi escrito, os primeiros, o cânon do Antigo Testamento, era um hebraico muito difícil de ser interpretado. Mais tarde a gente vai ver, não sei se você já ouviu falar sobre a Biblioteca de Alexandria. Quem já ouviu falar sobre isso em algum momento da vida? Se você puder escrever, deixa eu ver, só para mim não me perder naquilo que eu quero dizer aqui. Aqui. A Biblioteca de Alexandria, ela foi iniciada pelo rei Ptolomeu II. E o rei Ptolomeu II, ele tinha um fascínio por literatura, de todo tipo. E ele sabia que em Israel, que o povo de Israel, que o povo hebreu, o povo judeu, tinha muita literatura. E ele ficou, evidentemente, muito curioso para entender o que esse povo era tão fascinado nesses escritos. Só que, como eu disse, estava em hebraico. Só que não um hebraico qualquer. Um hebraico que tinha muita dificuldade de ser lido. Então ele uniu um grupo de 70 homens, conhecido como Septuaginta. E esses homens fizeram a tradução do hebraico para o grego. Falando um pouco sobre a graça de Deus e a sua capacidade de se mover de forma que quase imperceptível dentro da história, a Bíblia vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quem já escutou sobre esse termo? Jesus veio na plenitude dos... Por quê? Por que a Bíblia diz isso? Porque antes do tempo de Jesus, haviam muitas línguas que ali pelo menos 400 anos antes de Cristo, haviam algumas línguas que não tinham sido externadas do seu território, ou seja, uma língua para aquela nação, uma língua para aquele determinado povo. Não havia uma linguagem universal. Só que no tempo de Jesus, apareceu uma ferramenta de facilidade para a expansão do Evangelho e expansão das Escrituras. E essa ferramenta é o grego. Porque pela primeira vez em toda a história existe uma língua universal. Uma língua que era do comércio, então em todos os países essa língua podia ser dita. E por que na plenitude dos tempos? Porque tendo uma língua que pode ser dita em todos os lugares, tendo uma língua que pode ser dita no comércio, na rua, na cidade, agora a Escritura e o Evangelho se tornou algo fácil de ser dito. Mais tarde, só para você entender a comprovação do quanto Deus é maravilhoso, quando se fala das Escrituras, Paulo está indo para um determinado lugar, e a Bíblia vai dizer que ele dorme e ele tem uma visão. Amém? O lugar ou a direção para a qual Paulo está indo é para a Ásia. E a Bíblia diz que ele é compelido pelo Espírito Santo, ele é impedido pelo Espírito Santo de ir naquela direção. Amém? Amém, pastor? Amém? Paulo está indo numa direção aonde tem a maior população de pessoas da Terra. Não faz sentido, nem para mim, nem para você, o motivo pelo qual o Espírito impede que ele vá para lá. Porque lá não é um lugar de maior população?
Não faria sentido e não seria óbvio que ele fosse justamente para lá? Só que eu não sei se você sabe disso, mas a Ásia torna-se mais tarde um país individualista. Os países que estão na Ásia se tornam individualistas e eles são extremamente pobres. Isso significa que aquele povo, eles não saíram dali para fazer... Como Portugal veio para cá e fez o quê? Como? Não, outro termo, expansão também é colonização. Então a Ásia não colonizou outros países. Só que Paulo tem uma visão de um varão macedônio dizendo, vem para o lado de cá. Que o que mais tarde se tornaria a Europa. E a Europa, dentro da capacidade divina de fazer as coisas um tanto quanto que por detrás das cortinas, tornou-se o grupo de colonizadores mais vorazes de toda a história. E fez com que o evangelho e a língua escrita chegasse até a mim e até a você. Amém por isso? Então, olha só. Dentro do que Ptolomeu II fez, que é agrupar uma quantidade de pessoas, a Septuaginta vem porque septo, que significa 70, era um grupo de 70 homens, dividido em aproximadamente 10, um grupo de aproximadamente 7 grupos de 10, por exemplo. Eu pegava um texto, traduzia, e eu passava para o outro grupo. Aquele grupo traduzia, conferia aquilo que eu tinha escrito, e eu conferia aquilo que eles escreviam. E isso ia passando de grupo a grupo. Todo o Velho Testamento passou pela tradução da Septuaginta, algo que foi rapidinho. Quem chuta? Rapidinho, rapidinho. Só 100 anos. Só 100 anos para a tradução do hebraico vir para o grego. O camarada chegar hoje e dizer assim, papel aceita tudo. Você já pensou, irmão? Que ofensa. Pessoas que dedicaram as suas vidas, todo o seu horário de trabalho. Não eram pessoas que trabalhavam e chegavam às 6 horas da tarde, eu vou ali traduzir um texto das Escrituras. Não. Eram homens profissionais, linguistas profissionais, que passaram 100 anos. Evidentemente, alguns deles morreram durante o processo e não viram a Septuaginta ser terminada. Algo que foi passado de pai para filho. E no final de tudo, os textos que eu traduzia passavam por revisões. E se ele não tivesse de acordo, textos eram descartados. Olha só isso, eu quero que você, se você puder escrever rapidinho. Se você estiver escrevendo, tá? A gente está falando sobre a cópia, tá? A gente ainda está falando sobre a cópia. O motivo pelo qual as cópias eram feitas. Leitura pública na sinagoga, ensino da lei, formação espiritual do povo. Beleza? A gente já viu que os reis que subissem ao trono de Israel, eles deveriam copiar o texto. O motivo pelo qual o rei copiava a Torá e os livros proféticos. Os livros proféticos não, porque eles são ali datados depois de 600 depois de Cristo, antes de Cristo, mais ou menos isso. Mas é basicamente a Torá. O rei copiava para manter o temor do Senhor.